Olá, bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você está aqui vendo essa mensagem ou essa aula aqui no YouTube. Então, lá no canal é de graça, é de graça. Tá aqui o Célio, a Claudinha, a Zezé, a Jane, o Jonas, o José Nero, Luciana, o Marcelo, o Milton, Roseli, Sônia e tantos outros. Nós estamos aqui então para dar um abraço, um bom dia a todos. E agora vamos dar então sequência ao estudo do santuário que está falando sobre lua. É interessante, né, na Bíblia ter esse termo lua ali, ter a questão da lua aí nos rituais do santuário. E hoje nós vamos dar sequência falando sobre lua nova e trombetas, né? Como eu já havia dito, só por uma questão de retornar um pouco no tempo, a Lua Nova era o festival mais frequente de Israel, o mais profundamente enraizado em toda a consciência religiosa do povo de Israel. Como eu disse, isso aqui isso aqui a gente já falou, mas só para retomar, né? Não era obrigatória a presença da população no santuário, embora alguns sacrifícios especiais fossem oferecidos lá, e deveria ser observado em casa e em locais de assembleia local. E como Paulo falou, essa função da lua, além de regular as estações, ela também está incluída entre as sombras das coisas futuras, das quais Paulo vai falar em Colossenses 2, 16 e 17. E a festa da Lua Nova, ela apontava para certas realidades no ministério de Cristo. Por isso que é importante estudar a questão das luas, da Lua Nova, porque isso aponta para o ministério de Cristo. Portanto, as associações relacionadas, o que a gente faz com as luas novas, na história do Antigo Testamento, também os ritos realizados durante essas luas novas foram veículos que Deus usou para esta revelação, ou seja, a revelação de como o ministério de Cristo funcionava. E aí, essa lua nova era para ser considerado como consagrando o mês inteiro. Havia um pronunciamento do sacerdote quando ele anunciava a festa. E a festa, e era assim, o sacerdote, um ficava olhando para ver se a lua que aparecia era a lua nova, ou se não aparecia lua alguma naquele horário, porque a lua nova não aparece, ela está completamente coberta, né? E aí alguém dizia, está santificada? E outro respondia, está santificada. E quando havia confirmação, então isso alertava Israel para esse fato. E aí o banquete oferecia para cada família a oportunidade de adorar o controlador desse ciclo sazonal, que era mês a mês, esse ciclo sazonal anual. Então, o nome hebraico para essa celebração, ela surgia a ideia de renovação, de frescor, tá? Por que Deus fez isso? Porque Deus, de alguma forma, ao longo da história, a gente vai ver isso dentro da Bíblia, ele deseja regular e não controlar. Percebe a diferença? Não é controlar, é regular o tempo do homem. Então, o Senhor escolheu várias maneiras de chamar a atenção para ele que domina o tempo. O sábado vai apontar para ele como criador. E também vai apontar ou vai proporcionar lazer e adoração e estudo das suas obras maravilhosas. Porque no início de cada mês, a lua nova, ou melhor, a lua crescente, que nunca falha, veja, a lua nova, e que daí ela caminha para a lua crescente, ela nunca falha, ela nunca falhou. Entende isso? Ela nunca falhou. E o que isso aponta? Isso aponta, antes de mais nada, para uma questão especial do nosso Deus. E qual é a questão especial do nosso Deus? Aponta a previsibilidade e a fidelidade desse que a tudo sustenta. Então, se você pensar como mineiro, né, a lua começa com uma casca de prata ou como um pedaço de queijo,
né? Meio queijinho ali, e vai crescendo até o esplendor de uma órbita completa. Então, a Lua, na verdade, ela exibe o começo modesto e a expansão gradual. Se você parar para pensar, o reino de Deus, ele começa de uma forma muito modesta. Jesus ali, na manjedoura, né, de uma forma muito modesta, muito simples, mas foi crescendo, crescendo como uma lua, até que atinge o seu brilho pleno e completo. Da mesma forma, o reino de Deus, que começou de forma muito modesta, cresceu e hoje ele expande e atinge o mundo inteiro. Então, essa expansão gradual do reino dos céus também é visto na lua nova. Eu faço uma pergunta para você. Eu acho que esse é um negócio importante. Você alguma vez já havia imaginado a lua nova, ou melhor, a lua ou as fases da lua, principalmente o seu começo, como uma oportunidade de enxergar o reino de Deus? Você tinha feito essa conexão com a lua? Coloca aí no chat se você já tinha feito ou não essa conexão com a lua. Interage aqui comigo aqui para ver se você está de fato acordado ou você está deitado aí só escutando, tá bom? E se tiver, não tem problema também não. Mas vai colocando aí, tá bom? Então, a lua ela é totalmente dependente do Sol, tanto para a órbita dela quanto para a luz dela. Então, isso nos adverte o seguinte, que separados de Cristo, nós somos uma vela, mas uma vela que não está acesa. Da mesma forma, quando o seu rosto está voltado para longe do Sol, nós não temos um único raio de brilho jogado na escuridão do mundo. Sem Cristo, nós somos uma lâmpada sem luz, uma vela sem luz. Nós somos nada, né? Agora, quando nós nos voltamos para o sol da justiça, quando entramos em contato com Cristo, toda a alma brilha com o brilho da presença divina. Agora, enquanto a lua cheia vai iluminando, né, o caminho do viajante, apenas algumas noites por mês, porque não é toda noite que você tem lua cheia, a luz do mundo é o contrário, ela promete nunca retirar sua presença radiante dos seus fiéis peregrinos. Então, se você olhar, ela começa modesta, mas ela é precisa, ela é regular, ela é previsível. E seus movimentos, ou seja, os movimentos que ela faz, ilustram essa lei imutável do céu. Então, para os corações que são amolecidos, não endurecidos, mas amolecidos pela graça de Deus, a lua, ela profere suas palavras de conselho e orientação. Ao contemplarem as pessoas essas glórias que a gente pode chamar de glórias da lua, essas glórias solenes, o que o cristão genuíno e pensativo e que pensa, e o cristianismo é uma religião que te faz pensar, que te faz analisar. Claudinha, que legal. O Célio fala que não, Luciana também não. Então, interessante, a gente aprendeu uma coisa nova aqui hoje. Mas voltando aqui, obrigado por compartilharem. Então, quando os cristãos que pensam juntam-se aos antigos israelitas, eles acabam percebendo esses princípios. Ou seja, os propósitos interdependentes da providência divina, eles vão progredir precisamente em direção aos seus objetivos, assim como a lua, que vai progredindo em luminosidade à medida que o rosto dela vai se voltando, a face dela, da lua, vai se voltando para o sol, é impossível que essa luz não brilhe. Esse é um ponto importante. Então, na verdade, Deus está dizendo, eu tenho metas para a bênção da humanidade e a glória do céu. O Criador não planejou assim que os cálculos astronômicos tomassem lugar da observação viva e expectante de seu povo. Ou seja, enquanto tem gente que fica calculando a rotação da Lua, nós temos que olhar para os seus resultados.
E é interessante, tem gente hoje que faz a mesma coisa, né? Jesus até advertiu os seus discípulos contra a tentativa de descobrir o dia e a hora de sua vinda. Mas ele disse, olha, estejam vigiando o tempo todo. Então, a cada mês, os primeiros observadores se apressavam ao santuário para relatar quando e onde haviam visto o arco de prata recém-dobrado no céu. E aí, um banquete era oferecido para encorajar essas testemunhas a continuar olhando. Olha que interessante. Sabe o que é isso interessante, gente? Isso pode se aplica perfeitamente, porque vocês ouviram o que eu acabei de dizer? Quando uma testemunha vinha ao santuário e falava, olha, eu vi a lua surgindo em tal hora, porque Israel, né, era um estado grande ali, pensando a lua, né, onde talvez um tinha montanha, o outro não tinha, um estava olhando numa visão mais plana, o outro estava olhando, então os horários poderiam muitas vezes divergir, os horários divergiam entre si, onde cada um via a presença da lua no momento em que ela aparecia no horizonte. Horizontes podem ser diferentes, né? Mas o que acontecia? Aquele que estava, olha que coisa linda, aquele que estava pesquisando, aquele que estava interessado em saber o momento em que a lua apareceria para começar as festas, esse recebia, sabe o quê? Esse recebia um banquete oferecido para que ele continuasse a observar. Opa, eu vou continuar olhando. Então, eu fico pensando, aqueles que estão observando não o céu, não a lua, mas eles estão observando o quê? A palavra, o que a Bíblia diz. E os sinais que estão na Bíblia, quando ele olha e fala, opa, isso aqui faz sentido, ele também vai receber um banquete. Qual banquete? O banquete espiritual, o banquete da palavra. Essa manhã, não só nós que estamos aqui, obviamente, mas eu sei de muitos, né, que fazem cultos pela manhã via internet ou presenciais. Todos esses que participam, eu faço uma pergunta. Quem nesse momento está dormindo, não está participando de nada, nem aqui, nem em lugar nenhum, né? O que ele está comendo neste momento, né? Quem está aproveitando? Tudo bem, a pessoa pode ir lá depois e olhar. Eu estou falando deste momento aqui, a primeira hora do dia, né? Nós estamos sendo alimentados, assim como tantos outros devem estar nesse momento, em alguma reunião aí espiritual se alimentando e eles estão sendo encorajados a continuar olhando. Então, a lua nova, ela sempre deve ser observada, ou sempre devia ser observada, como honra. Honra quem? Honra quem criou tudo. Tanto que após o retorno do cativeiro, o Sinédrio, do cativeiro babilônico, né? O Sinédrio, ele costumava se reunir no templo, num salão chamado Salão das Pedras Polidas, exatamente na véspera do dia 29 de cada mês, para guardar ali os observadores. Então, haviam gráficos, imagens da aparência do crescente, ou seja, da lua crescente, pendurada no céu noturno, foram desenvolvidas ao longo dos anos. E esses aí foram usados para verificar exatamente essas evidências. Então, uma vez que 2 avistadores concordaram, e os interlocutores ali do Sinédrio ficavam satisfeitos, então o festival da Lua Nova era anunciado. Mas vamos imaginar que houvesse uma noite ou início de dia nublado, com muita nuvem, e a Lua não apareceria. Então, caso não houvesse evidência que pudesse, evidência credível, vamos chamar assim, como é que então eles faziam? Então, não tem observação, ninguém está vendo nada. Ou seja, não tem nenhum sinal visível. Ou seja, a lua está lá, mas você não vê, por causa das nuvens que cobrem a visibilidade. Então, o dia era contado no mês anterior, que era então descrito como cheio, ou seja, de 30 dias. Opa, quando apareceu o anterior? Vamos contar, então tem que ser hoje. Então, na noite seguinte,
quando as nuvens dissipavam, aquela foice de prata, ou queijo pela metade, ou, enfim, com um pedaço de pedra lascada, seja como você enxerga, né? Ela foi facilmente vista, e aí o chefe do tribunal anunciava oficialmente o novo mês com a fórmula. E tinha uma fórmula para anunciar o novo mês: está santificado. E as pessoas respondiam: está santificado, está santificado. Então, o que acontecia? O chifre do carneiro, o shofar, ele proclamava que o mês havia começado. Lindo, né? Gente, Deus é incrível. Eu acho assim tremendo esses festivais que aconteciam ali em Israel. Eu acho assim extraordinário, fantástico. E aí isso mostra, né, que a lua nova de Tishri, eu não sei se vocês se lembram desse nome, a lua nova de Tishri, ou o sétimo mês do calendário religioso, que era o dia do ano novo para o calendário civil hebraico, ele era considerado a mais importante das festas da lua nova. E é interessante que esta trombeta que tocava, isso aqui eu vou falar bem devagar para não ter confusão. Lembra? Nós tínhamos 12 luas novas durante o ano, não é verdade? Então, essas 12 luas novas durante o ano, no início de cada mês, haviam celebrações, jantares, né, encontros, era um momento social, era um momento de falar de Deus, olhava para Deus, a lua representava uma série, já colocamos aqui, representava o ministério de Cristo, a previsibilidade, a fidelidade de Deus, olhava a Deus como Criador, mas haviam duas luas novas, que eram as mais importantes, sendo a do primeiro, mês de Nissan, porque ali tinha a Páscoa, né? Então era a abertura do ano religioso, né? E tinha a Páscoa, pães asmos, e em seguida vinha já as primícias, e aí começava o ano. 50 dias depois das primícias, você tinha o Pentecoste, a festa do Pentecoste. Então, ou seja, mas a primeira lua, que era a lua do mês de Nissan, tocava uma trombeta. Essa trombeta, todo início tocava a trombeta. A trombeta era tocada. Porém, no mês de Tishri, que era o sétimo mês, ou seja, nós estamos falando aqui de março, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Isso, outubro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então, no mês de outubro, ali no mês de outubro, então começava o ano civil. E o toque da trombeta, que dava início ao ano civil, que era o mês de Tishri. E é muito importante que vocês tenham isso em mente. No mês de Tishri aconteciam algumas coisas muito importantes, que era a festa das trombetas. Então, todo mês tocava uma trombeta, mas no sétimo mês, a trombeta que tocava era chamada de a festa das trombetas. Por que era a festa das trombetas? Por uma razão muito simples. Simples, mas importante. Por quê? Porque todo início de mês, a lua nova apareceu, beleza, vamos tocar a trombeta. Era tocado o chifre do carneiro, ou que era chamado de shofar. Porém, na festa do mês, da festa da lua nova de Tishri, o sétimo mês do calendário religioso, que era o início do calendário civil, ele era considerado o mais importante. Por quê? Porque além do shofar que era tocado, haviam duas cornetas de prata que também eram tocadas juntas. Esse detalhe aqui é muito importante para nós entendermos o que virá ainda pela frente em nossas aulas a respeito do dia do Yom Kippur. Ok? Isso é importante. Então, trocava-se três trombetas, na verdade, né? Duas de prata e o chifre do carneiro, que era chamado de shofar.
Então, os sacerdotes que tocavam, eles eram flanqueados, ou seja, por outros dois, por outros com chifres de bode, que era chamado de techofar. Então, ele tocava uma nota longa e as trombetas uma nota curta. Então, o que os rabinos acreditavam? Os rabinos acreditavam que o toque dessas trombetas de prata comemorava a criação. Quando tocavam um obligato, né, ao som das estrelas da manhã. Então, é aquilo que Jó vai dizendo. E o grito dos filhos de Deus, a palavra gritou aqui significa exaltar. Por isso que em Jó fala, enquanto as estrelas exultavam, alegravam-se. Ou seja, tocar essa trombeta festiva dizendo, vamos celebrar, porque alguma coisa, é isso que é lindo, vamos celebrar, porque tem alguma coisa que está para acontecer. E lembre-se sempre, por que as trombetas eram de prata? Prata significa o que no santuário? Quem pode escrever aqui? Porque eu quero ver se vocês estão aprendendo. Vai aí, põe no chat. Prata significa o quê? Toda vez que você ouve falar de prata no santuário, significa o quê? Quem que vai acertar aqui? Vamos ver. Quem quer escrever aqui? O que significa prata? Vamos lá, Jane. Vamos lá, pessoal. Não esqueceram o que significa prata? Então, eu vou explicar. Já que ninguém está escrevendo, eu vou explicar. Prata é obediência. Estão lembrados? Isso, Claudinha, coisa linda. Obediência. Sabe o que, Claudinha? Sabe que além de estar aqui, ela está acompanhando de vez em quando os sermões que eu faço por aí. Prata é obediência, bronze é humanidade reforçada, madeira é humanidade. Lembra disso? As cores, azul significa obediência, o roxo realeza, né? O branco justiça, o vermelho pecado ou perdão, também perdão de pecado, né? O verde significa a esperança, né? O amarelo representa o Espírito Santo. Isso é bíblico. Então, assim, é importante estudar esses símbolos para a gente compreender todo o sentido e o significado da Bíblia. Senão a gente fica preso aí depois num monte de coisa que as pessoas falam e não faz sentido, e não fazem sentido. Então, o Senhor estipula que apenas os sacerdotes deveriam soar o shofar, que era feito de um grande chifre de carneiro com um bocal de prata, olha aí, e usado para as 11 festas comuns da Lua Nova. Ele produzia um som pesado, um som abafado, que ele se propagava por longas distâncias. Isso, eu acho que me lembra um pouco o som que os elefantes fazem. Sabe? Vocês sabem que os elefantes fazem um som que ele está abaixo da nossa capacidade de capturar, mas eles se comunicam com sons infra e eles chegam aos outros elefantes a quilômetros de distância. Então, para a festa das trombetas, no entanto, veja a diferença. 11 festas, um chifre grande, bocal de prata, tocado ali por um som, vamos dizer assim, pesado, um som abafado, mas que se propagava por longas distâncias. Mas para a festa das trombetas, que era o mês de Tishri, Tishri é o mês de ali entre setembro e outubro, mais precisamente em outubro, o shofar é um chifre de cabra selvagem com um bocal de ouro. A maneira de soprar era uma explosão sustentada, seguida por uma trêmula, e então um som sustentado 3 vezes mais longo que a trêmula. Isso te lembra alguma coisa? Quem se lembra dos 3 anjos do Apocalipse? Se você ler lá, fala assim, saiu um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, a proclamar a toda a nação, tribo e o povo, dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo, adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se a ele, não, o primeiro fala, seguiu-se um anjo proclamando em grande voz, seguiu-se a ele o segundo anjo, dizendo, alguém adorar a besta, a sua imagem, esse também
Não, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de tal, tal, tal. Essa é a segunda. Aí seguiu um terceiro anjo proclamando em alta voz: se alguém adorar a besta, a sua imagem e receber o sinal da testa em sua mão, tal, eles também beberá do cálice da ira de Deus que é sem mistura e tal. Vocês lembram disso? Olha que interessante. O primeiro anjo, ele toca com muita força, né? E aqui no santuário, se a gente olhar, observa bem, vamos comparar. Então, como é que era? Era o primeiro tinha uma explosão sustentada, era uma mensagem forte. A seguida, trêmula, mais fraca. E aí, a terceira, 3 vezes mais longa. Muito mais forte, muito mais longa. Quando você olha para os anjos, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Lembrando que esses anjos não são os anjos dos céus. É um símbolo para o que nós estamos fazendo. Então, o primeiro anjo toca a mensagem muito forte, né? Aí vem o segundo anjo e ele toca uma mensagem fraca, que é de novo, lembra do segunda trombeta, tocava trêmula? Aí vinha uma terceira trombeta, essa era a tocada mais forte de todas. E era assim, como é que eu vou dizer? Como é que a história conta, né? 3 era um som sustentado. Veja bem, vamos lá, para não esquecer. Então, a maneira de soprar era uma explosão sustentada, primeira, bem forte. A seguida, trêmula, fraca. E aí, a terceira, um som sustentado 3 vezes mais longo. Olha só, quando o anjo toca a segunda trombeta, que é uma trombeta que não aparece no texto de Apocalipse, não aparece que ele tem alta voz. O primeiro tem alta voz, o segundo grande voz, mas o terceiro, perdão, grande voz, mas o segundo, leia lá na tua Bíblia, Apocalipse 14. O segundo anjo não tem grande voz, ele só proclama, mas sem grande voz. Mas aí, em Apocalipse capítulo 18, diz assim que um anjo desce do céu tendo grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Mas o que me chama a atenção é que esse quarto anjo de Apocalipse 18, ele proclama a mesma mensagem do segundo anjo. Caiu a grande Babilônia. Então, o que que eu entendo? Eu entendo que esse quarto anjo, ele se junta ao segundo anjo para proclamar uma mensagem poderosa que vai acontecer quando o terceiro anjo aparece. Então, eu tenho absoluta certeza de que a mensagem final, ela será proclamada com grande poder, porque esse quarto anjo representa que essa igreja vai estar cheia do poder do Espírito Santo. E por qual razão? Porque a igreja já tem o Espírito Santo. Falta-lhe o poder. E por que lhe falta o poder? Porque ainda não entregou tudo o que devia no altar. E aí eu vou falar uma coisa aqui agora, que eu assim, fugir. Você sabe que eu gosto de fugir um pouco do tema, porque as coisas vão surgindo na cabeça aqui. Eu queria discutir isso aqui com vocês, que é o seguinte. Eu não estou dizendo que é nem que não é, mas essa semana eu estava pensando um pouco sobre isso. Nós dizemos, veja, eu não estou afirmando, tá, gente? Eu estou aqui pensando em voz alta. Isso é fruto de pensamento, não fruto de conclusão, não é isso. Não vão dizendo, o Jonathan falou que, não falei nada. Eu estou apenas dizendo que eu estou pensando sobre isso. Pensar é outra coisa do que falar. Então, o que eu estou pensando? Estou pensando assim. Por que a gente diz que o altar de sacrifício é a cruz? Ele representa a cruz no santuário. Por que ele é a cruz? Porque não faz sentido para mim ele ser a cruz. Eu comecei a pensar sobre isso. Por quê? Porque, primeiro, o cordeiro não era morto no altar. Ele era morto ao lado, mais ao norte do altar. No altar, o animal era queimado.
Então, se Cristo morre na cruz, mas o cordeiro não era morto, quando ele chegava no altar, o cordeiro já estava morto. O cordeiro não morria no altar. No altar ele era queimado. Depois disso vinha a pia. Então era altar, pia, local de sacrifício, porta de entrada. Se Cristo segue o caminho do santuário, por que a cruz estaria antes do batismo? Por que a cruz, que seria o altar, estaria antes do local do sacrifício? Eu sei que isso tem uma questão teológica e séria, que é o seguinte, que aquilo ali representa, ou seja, na visão adventista, o pátio representa o mundo. Não sei se o pátio representa o mundo. Dentro do plano da salvação, também tem Colel Kelly White fala disso, né? Eu não sei, tem que pesquisar. Mas assim, eu estou só aqui pensando. Será? E aí eu vou colocar aqui um ponto para a gente pensar. Isso aqui é bom para a gente refletir. Isso não vai mudar nada na salvação, mas é para a gente entender a mente de Deus, né? Como é que Deus funciona, naquilo que é possível a gente compreender sobre o nosso Deus. E se o altar de sacrifício fosse quando ele... Porque veja, o altar de sacrifício, na minha cabeça, poderia representar o momento em que ele se entrega ao Pai, que isso aconteceu antes da fundação do mundo, ou pode representar a manjedoura. Porque na manjedoura, ele é oferecido como sacrifício para nós. Ele ainda não tinha sido sacrificado, mas ali o cordeiro aparece. Entende? Então, assim, está confuso na minha cabeça, confesso. Isso aqui é só uma... Mas, assim, acho um pouco provável que o altar significa a cruz. Porque o cordeiro não era morto lá. Mas eu queria deixar isso para vocês pensarem também, entendeu? Até para vocês depois virem aqui e colocarem o que vocês pensam disso, faz sentido, se não faz, se eu estou viajando na maionese, se eu não estou, se estou pensando coisa boba. Mas eu estive pensando sobre isso aqui, né? A gente querer entender sobre como Deus funciona. Mas para mim não é a cruz, porque ele está antes da pia, Cristo se batiza. Como é que o altar pode vir antes do momento que ele se batiza, né? Apesar de que quando ele vai se batizar, João o reconhece como Cordeiro de Deus que carregava o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que carregava o pecado do mundo. Então, não sei, temos que olhar isso, temos que pensar isso aqui, né? Mas voltando aqui, portanto, as 3 trombetas tocavam essa mensagem. E essas 3 trombetas eram feitas de uma peça inteira de prata. Né? Inteira de prata. E aí, o que esses anjos convidam o mundo? Esses anjos não convidam o mundo para uma obediência plena, tá? Ou seja, se por um lado a trombeta de prata enfatiza a integridade, a ausência de fratura, ou seja, também as trombetas representam que a mensagem não tem erro, ela não tem fratura. Mas também pode representar a Cristo, porque essas trombetas não tinham nenhum tipo de fissura nela, assim como o primogênito também não tinha. Prata é um símbolo de obediência. E toda a fundação do tabernáculo, lembram disso? Olha só, não só todas as tábuas do tabernáculo que encaixavam, lembram disso? As tábuas encaixadas, elas estavam sustentadas em brasa de prata. Então, a prata está muito presente no santuário. E aí, isso representa obediência. A prata usada para as trombetas, ela está soando como um chamado do céu para a plena submissão. Ou seja, está dizendo, aprendam a lei de Deus.
a necessidade estrita de obediência aos seus preceitos. E os 3 anjos estão dizendo, olha, se alguém obedecer, quando diz se alguém adorar a besta, e adoração é obediência, ele está dizendo, se alguém obedecer o mandamento da besta, esse está perdido. E os sacerdotes eram obrigados a emitir chamados bem definidos, levando os instrumentos ao lado, soprando. Então, ou seja, o que está acontecendo aqui? Quem são os sacerdotes que precisam pegar essa trombeta no dia de hoje e soprar? Porque quando o sacerdote soprava a trombeta, havia um envolvimento pessoal ali. Então Deus está dizendo, vós sois nação eleita, vós sois sacerdócio real. Deus está dizendo, vocês são sacerdotes, nós somos. Então quem que tem que tocar essa trombeta? E essa trombeta, que é de prata, lá dos 3 anjos, por isso que eu falo para vocês, para estudar o Apocalipse tem que estudar o santuário primeiro. Se você não vai entender o Apocalipse, não vai entender. Porque esses 3 anjos do Apocalipse têm tudo a ver com essas 3 trombetas que eram tocadas no 7º mês, antes do Yom Kippur, antes do dia da purificação, antes da festa dos tabernáculos. E nós estamos neste momento em que as trombetas precisam ser tocadas. Só que eu acho que nós estamos na fase da 2ª trombeta que não tem força. Está sem força, porque há pouco envolvimento pessoal da parte dos sacerdotes atuais espirituais em colocar a trombeta na boca. Olha, a trombeta na boca. Boca significa palavra, falar, obediência. Será que nós estamos obedecendo a Deus? Será que nós estamos nos envolvendo plenamente com as coisas de Deus? Ou nós estamos titubeando entre uma coisa e outra? Por isso que sai trêmula. Sabe o que é trêmula? Tem hora que tem som, tem hora que não tem som, mas às vezes não é nem perceptível. É muito pouco, assim, minúcias. Então a gente fica oscilando. Tem hora que sim, tem hora que não, tem hora que sim, tem hora que não. E o som sai meio tremido, mas haverá um poder sobre esses sacerdotes espirituais. E a 3ª trombeta será tocada com tanto poder, mas com tanto poder, que a terra vai ser iluminada com essa mensagem. A terra vai ser iluminada com essa glória. É aqui que está, para mim, a principal questão da festa das trombetas, ligadas à questão das luas novas. Então, a trombeta de prata também tinha outros propósitos. Além de exigir obediência do povo e convocação, elas também foram, por exemplo, usadas para sinalizar a marcha para Canaã, acompanhar a intercessão sacerdotal pelo pecado, alertar sobre perigo, ordenar avanço para a guerra, proclamar vitória, né? Então, assim, também despertar o povo da sua letargia espiritual, apelar para o arrependimento, principalmente para a aproximação do dia da expiação. Então, também, de uma maneira diferente, as trombetas elas também anunciavam a festa dos tabernáculos, que antecipava a celebração do descanso dos remidos nas moradas da casa do Pai. E 2 vezes a cada século, o ano do jubileu era anunciado por eles. Então, a festa das trombetas era uma lua nova especial. Uma vez que essa lua nova do 7º mês era chamada de Yom Teruah, ou o dia do toque da buzina, os hebreus entenderam que as trombetas deveriam ser tocadas de manhã até a noite. E para isso os sacerdotes eram organizados em turnos. Então, todas as pessoas que puderam obedecer à ordem do salmista, tocai as trombetas nas luas novas, acrescentava ali o testemunho pessoal das suas trombetas ao chamado sacerdotal. Ou seja, nós deveríamos estar tocando a trombeta do evangelho de maneira continuada. Por isso que as festas das trombetas têm esse nuance de escatologia. Os profetas do Antigo Testamento esperavam por um tempo em que a grande trombeta soará.
E virão os que estavam prestes a perecer na terra da Síria e os desterrados na terra do Egito e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém, numa parábola, numa metáfora, em que todos um dia virão à cidade santa, que vai estar nessa terra renovada, e adorarão ao Senhor de forma presencial. Então, sobre esses tipos de confusão que tem no mundo, que é representado por Babel, a confusão representada por Babel, e o ateísmo representado pelo Egito, toda a humanidade perdida no pecado é representada. Veja, o obediente vai ouvir a trombeta do Evangelho e vai chegar a Sião espiritual. É o que eu estava falando de Apocalipse 14, 1 a 5. Ele vai se unir à igreja remanescente, enquanto ela se prepara para a vinda do Senhor. Babel, que é o ateísmo, que é a confusão, e Egito, que é o ateísmo, nunca vão ouvir essa mensagem. Ela será tocada. Veja, o toque da trombeta é para todos. Escutar o som da trombeta é outra coisa. Então veja, muitos não escutarão o som da trombeta, mas ela está sendo tocada. Ela está sendo tocada. E aí Cristo promete enviar seus mensageiros para reunir os seus eleitos dos 4 ventos da terra. Esse toque de trombeta vai culminar com a ressurreição dos mortos em Cristo e a ressurreição daqueles que aguardam a sua segunda vinda em paz. Vejam, amigos, ao preparar Israel, lá o Israel físico, para o dia da expiação, as trombetas do ano novo para eles, qual ano novo? O ano novo civil, que era no mês de outubro, soaram pela primeira vez no sino, ou seja, quando o sino do ano religioso terminou em outubro, elas então soaram dizendo: o juízo está chegando, a festa dos tabernáculos vem em seguida. E o que elas anunciaram? O que essas línguas de prata que foram escolhidas, elas anunciavam? Qual era o seu registro? Ela dizia: arrependa-se. Irmãos, presta atenção numa coisa aqui. Eu vou falar isso inclusive no sermão hoje na igreja do Ermelinda. O que significa Laodiceia? Laodiceia não significa povo do juízo ou povo do julgamento? Olha como é que os irmãos evangélicos não entendem isso. Eu não entendo isso. Não entendo como é que eles não entendem. E qual é a mensagem de Cristo para a igreja de Laodiceia, que é o povo do juízo? É a mesma mensagem da trombeta: arrependam-se. E Cristo fala: eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-se. Por que arrependimento? Porque no juízo investigativo, o que está sendo levado em consideração não é quantas vezes você pecou, é quantas vezes você se arrependeu. Deus não está investigando os seus pecados. Esse é um equívoco que a gente tem que tirar isso, desmistificar. No juízo investigativo, Deus não investiga os seus pecados. Ele investiga o seu arrependimento. Arrependimento e abandono. Então, eu penso que Deus vai fazendo mais ou menos uma conta matemática. Aqui eu estou viajando de novo, né? Deus é como se ele fizesse uma conta matemática. Aquele pecou 10 vezes, se arrependeu 10. Aquele pecou só 8, arrependeu 8. Aquele pecou 6, arrependeu 6. Aquele pecou 4, arrependeu 4. Aquele arrepecou 2, ele arrependeu 2. Aquele pecou 1, ele arrependeu 1. Aquele não pecou mais. É isso. E quando ele não pecou mais, a porta da graça se fechou. Ele não pecou mais. Isso para aqueles que estão vivos. E para os que morreram? Deus olha e fala o seguinte: ele estava no processo de santificação. Ele era perfeito? Não. Mas ele estava no processo.
Ele se arrependia toda vez que ele pecava. E ele ia lutando. Deus vai olhar isso. Entende isso? Mas a questão fundamental e que nós temos que levar, colocar isso na nossa equação espiritual é: o pecado é agressão a Deus, agressão a nós. E ela é a questão. É a questão do pecado. O santuário foi colocado aqui na terra para resolver, em definitivo, e mostrar, na verdade, não para resolver, mas mostrar na realidade, em definitivo, como que isso acontecia, né? Então, só para relembrar aqui, que todas as festas, elas dependiam da lua nova. Então, por exemplo, o tempo exato da lua nova do primeiro mês, que era Nissan, era vital para o início de todo o calendário religioso. Já falei, Páscoa, festa dos pães asmos, e a festa da ondulação, a festa das primícias, e 50 dias depois o Pentecoste. E depois as 3 festas outonais, que eram os festivais do fim. Festa das trombetas, dia da expiação e festa do tabernáculo, dependia da lua nova do 7º mês, Tishri, que por sua vez dependia das luas novas de Nissan. Então, na conclusão dos ciclos religiosos de Israel, o ano sabático e o jubileu eram contados a partir da lua nova. Enfim, entende isso? Então, ou seja, o Senhor prometeu ouvir e levar o caso de cada um dos seus filhos em memória. E lembrar sempre significa ouvir com vista de fazer algo. Por isso que quando Deus fala no mandamento, né? Lembra-te do dia de sábado, essa lembrança é no sentido de fazer alguma coisa. Então, essas expressões, sopro memorial, o dia do sopro, se de soprar a trombeta, era como se Deus dissesse: eu estou atento às necessidades do meu povo. E foi com esse pensamento em mente que Isaías descreveu os fiéis como lembradores do Senhor. Esses lembradores do Senhor, em Isaías 62, verso 6, tem a ver com pessoa que está fazendo alguma coisa. Lembra-te do dia do sábado, lembre-se disso. Lembra-te, não é lembrar de esquecer. Eu já ouvi essa interpretação. Lembra-te é porque podia ser esquecido. Lembra-te porque... Não, lembra-te, aqui o termo é faça. Faça. É guardar mesmo. Lembra-te do dia de sábado para onde o Senhor. Deus está dizendo, faça isso. Faça isso. Não faça outra coisa. 6 dias trabalharás, mas nesse dia você não trabalha. Faça isso. Lembrar aqui é fazer. Então, esquecer é não fazer. Eu vou dar alguns exemplos. Quer ver? O anjo, lembra de Cornélio? O anjo explicou a Cornélio que as suas orações e esmolas haviam chegado ao céu como memoriais ou lembretes de seu caráter. Lembra do ladrão na cruz? Ele falou assim, ele entendeu isso, quando ele falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele falou: em verdade estarás naquele dia, obviamente, comigo no paraíso. Cristo também, quando ele fez a ceia com os discípulos, ele falou: fazei isto em memória de mim, para que lembrem de mim. Entende? O que Israel fazia para que essas trombetas, essa proclamação fosse chegada aos israelitas? Uma grande tocha era acesa no cume do Monte das Oliveiras. E em outras colinas, foram acendendo os seus faróis, de tal forma que a cidade inteira, o país inteiro, de um ponto a outra, era iluminado com uma luz de fogo. O que era isso? Chamai o povo para uma adoração e uma comunhão uns com os outros. Então a gente está falando de celebração. E aqui é um ponto importante para a gente falar agora. As celebrações do Ano Novo, por parte dos pagãos, ela era caracterizada pelo quê? Alegria irreverente, bebedeira, orgia. Mas a trombeta sacerdotal, ela convocava Israel para celebrar providências do Criador durante o ano que passou de forma solene.
Então, eles, ao fazerem isso, eles estavam antecipando o ano de abertura e uma rededicação baseada em sacrifício. Então, no santuário, sacrifícios especiais, eles eram apresentados durante essas festividades, além das ofertas diárias. Então, elas consistiam de quê? Um touro, um carneiro, 7 cordeiros para o holocausto de consagração, juntamente com suas ofertas de manjares, comida mesmo, e libações, que geralmente era feito por azeite, o azeite era uma libação, e também o incenso. E também um cabrito para oferta pelo pecado. O que isso tudo simbolizava? Todo esse sangue enfatizava que a verdadeira alegria só podia repousar sobre a morte do substituto. Sem morte do substituto, não há alegria em nós. E havia 2 salmos que eles cantavam. O Salmo 81, no festival matinal, e no serviço noturno, eles cantavam o Salmo 29. Entende isso? Aqui nós temos várias situações que a Bíblia mostra sobre a lua nova, né? Na lua nova, o pai de Davi apresentou uma oferta específica de ações de graça, e foi ali que Davi foi ungido. Em uma lua nova, Saul organizou um banquete sacrificial, ele queria matar Davi, olha só, nessa festa. Numa lua nova, uma piedosa sunamita visitou o seu amigo o profeta Eliseu para se aconselhar. Então, lua nova era um momento de encontro, de partilha, de bênçãos espirituais, de estar junto com os amigos. Em uma lua nova, o tabernáculo foi erguido sobre a sombra de Horebe, como local de encontro de Israel com Deus, e as 12 tribos ali juraram lealdade. Em uma lua nova, Levi respondeu ao chamado do Senhor para o serviço santuário e mediação. Em uma lua nova, Arão subiu ao monte Or para morrer. Em uma lua, que palavra que eu estou enrolando aqui? Em uma lua nova, Moisés dirigiu a sua despedida ao povo de Israel. Em uma lua nova, Ezequias reconsagrou o templo profanado de Javé. Em uma lua nova, o Senhor deu a Ageu uma visão do templo, daquilo que o templo poderia se tornar. E uma lua nova, o cantor Davi, Mor, ele compôs um salmo, que era cantado em ocasiões felizes. Então, ou seja, as luas novas, elas têm um marco que brilha no caminho da história da salvação. Mas tem mais. Numa lua nova, Esdras partiu de Babilônia. E numa lua nova, ele chegou e começou a encorajar o povo. O próprio Neemias, ele liderou o povo de Deus na celebração da festa das trombetas. Enquanto Josué, o sumo sacerdote, Zacarias e Esdras, o escriba, estava estudando ali os detalhes da lei de Deus, montou seu altar de serviço e restabeleceu a adoração no templo. E Neemias, que exortou os que estavam desanimados a se arrependerem dos seus pecados com as palavras: esse dia é santo para o Senhor seu Deus, não lamentem nem chorem. Outra coisa que era importante: ao entrarem na celebração das trombetas, eles tinham não só alegria, mas o coração cheio de amor. E eles doavam porções generosas para os mais pobres. Então, a celebração desses tempos felizes está em contraste marcante com aquilo que o judaísmo posterior falava dessas festas, principalmente a do 7º mês. Eles diziam: vocês têm que olhar isso como um mau presságio, por causa da proximidade do dia da expiação. Nada diferente do que acontece hoje. Quando a gente fala em juízo hoje para o povo adventista, eles tremem.
Isso é exatamente o que era feito no passado. Não é à toa que Ellen White disse que nós vamos repetir o que Israel passado fez. Ou seja, ao invés de nós olharmos a aproximação do dia do juízo, que nós estamos nele, com alegria, as pessoas se aproximam com medo. E por que nós podemos ter alegria? Porque o sacrifício já foi feito. Quem é que tem medo do juízo? Quem não está numa vida de arrependimento e santificação. Esse precisa ter. Porque Paulo diz em Hebreus, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tem gente que tem medo do diabo como inimigo. Eu tenho medo de Deus como meu inimigo. O diabo não tem medo dele, não. Ele já está vencido. Então, foi também numa lua nova que Ezequiel teve uma visão de Satanás sobre a semelhança do rei Tiro e sua destruição final. Então, em outras palavras, né, todas essas festas, desde a compreensão dos Salmos, do livro da vida, aquela coisa toda, e aí, seguindo essa alerta da trombeta no dia do Ano Novo, no mês de outubro, foi aí que Guilherme Miller, seus companheiros, entenderam isso. E eles disseram, olha, lá nos 10 anos antes, que antecedeu 1844, ou seja, 10 dias antes tocava a trombeta, 10 anos antes Guilherme Miller começou a tocar a trombeta dizendo, a expiação está chegando. E eles pensavam assim. Alguns pioneiros adventistas pensavam assim. A voz da trombeta de Cristo, ele estava convocando as pessoas a virem. É como se Guilherme Miller dissesse, obedeça e viva. O amanhecer ilumina. Então, Salmos 89:15 diz, bem-aventurado o povo que conhece o som da trombeta. Ele anda, ó Senhor, na luz da tua face. Em Pátimos, a voz de Cristo soou como uma trombeta, ordenando a João que registrasse as mensagens proféticas até o fim do tempo. E no fim do tempo, a voz de Cristo, novamente como uma trombeta, não se calará, mas furará os ouvidos dos mortos e transformará os vivos num corpo glorificado para encontrar com Ele face a face. Meus queridos, será que nós imaginávamos que a Lua Nova poderá ser o festival comunitário dos remidos na Terra Renovada? Nas Luas Novas, as hostes dos salvos se reunirão para lembrar os preciosos capítulos de suas vidas. Na Lua Nova, o celestial tabernáculo de Deus, mais uma vez, estará com os homens, e ele habitará com eles, e será o Deus deles. Nas Luas Novas, as tribos resgatadas dessa terra enumerarão sua linhagem. Os sacerdotes reais de Cristo realizarão o seu incessante ministério. Na lua nova, o jubiloso Arão escalará as alturas de Sião para cantar a canção com Moisés, e o templo celestial purificado e restaurado ao seu estado legítimo, porque Satanás não estará lá, por alguém maior que Ezequias, que pensou num templo muito maior do que o original de Salomão, que Salomão construiu. Ali será exibido as maravilhas do Cordeiro, como foco do universo. Nas luas novas, a noiva transladada, que é a sua igreja, face a face com Jesus, seu esposo, verá o passado, o presente e o futuro, irradiados com a luz do seu glorioso amor. Que histórias de vitória esses remidos contarão então? Que lembranças teremos nós do ministério da graça transformadora e como isso inundará nossas mentes e como nós cantaremos isso? Com que júbilo no céu estaremos agradecidos e como saudaremos aqueles que abriram o nosso entendimento
para que nós também estivéssemos lá. Ali, a família de Deus estará completa. É isso que as Boas Novas nos trazem. É isso que o Festival da Trombeta nos traz. E com isso nós encerramos o nosso estudo de hoje. Se preparem, porque sábado que vem, se Deus quiser, nós então iremos para o próximo estudo, que eu já vou adiantar para vocês aqui. Deixa eu só abrir aqui, porque isso está no outro computador. Então, eu vou abrir aqui o nome da próxima aula, que é uma aula nova, que deverá provavelmente, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui, eu tenho para mim, que aqui foi a Festa das Luas, estamos às festas, né? Festa da Lua Nova, Festa das Trombetas. Vamos ver qual será a próxima, então. Querem saber? Vamos olhar, então. Eu acho que eu já sei qual é. Ela mesma, quer ver? Opa, então não vou. Não. Festa da Bernardo, Claudinha, é lá no final. A próxima festa vai ser a Páscoa e os pães ázimos. Nós vamos falar da Páscoa e os pães ázimos, só Páscoa e pães ázimos. Depois, só para vocês, deixa isso aqui por enquanto. Isso aqui tá bom, vamos por etapa. Então vamos orar e já vou abrir aqui o nosso, como eu sempre faço, né? Quem quiser aqui mandar uma mensagem, é bom até para deixar registrado aqui, para quem muitas vezes não assiste aqui, mas está no grupo. Então deixa eu colocar aqui, deixa eu ver. Permissões do grupo, enviar, já pode, tá? Se você quiser enviar mensagem aqui, o que essa mensagem de hoje falou para você? Tá bom? Deus te abençoe, vamos orar. Nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo estudo dessa manhã. Que a tua graça nos alcance, que ao ouvirmos o som da tua trombeta naquele dia, estejamos vivos ou mortos, nós possamos ouvi-la. Sabemos que os ímpios mortos não ouvirão esse som e por isso não ressurgirão. Mas quem passou uma vida ouvindo a tua voz e obedecendo com a tua graça, a tua voz, este ouvirá o som e vai ressurgir do pó. E aqueles que vivos, que passaram a vida ouvindo a tua voz, também ouvirão e serão transformados num abrir e fechar de olhos. Ajuda-nos, Pai, a ouvir a tua voz. Por isso que o Senhor diz, eis que eu estou à porta e bato e falo. Ou seja, o Senhor bate e fala para termos certeza de que o Senhor está ali. A nossa porta está aberta, o Senhor já entrou em nossas vidas, e se porventura não tem entrado, por favor, entra, porque queremos ter uma refeição de paz contigo. Dá-nos um sábado de vitórias, um sábado de descanso em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até sábado que vem, se Deus quiser.